Beleza, gente. Vamos então para as últimas regras de acentuação gráfica, das regrinhas especiais dessa nossa aula de hoje, tá bom? Próxima regra. Acentuam-se a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir e dos seus compostos: conter, reter, advir, convir e etc. Como é que é isso, professora? Bom, no singular, por exemplo, o verbo ter. Ele tem. Terceira pessoa do singular, ele tem. Terceira pessoa do plural, no presente do indicativo, eles têm. Percebam que na fala você consegue diferenciar ele tem de eles têm. Mas na escrita a gente não vai escrever tem. Então a gente usa o acento para diferenciar a vogal, a parte tônica da palavra, tá certo? No caso do verbo vir, no caso do verbo vir, desculpem. No caso do verbo vir, terceira pessoa do singular no presente do indicativo, ele vem. Terceira pessoa do plural no presente do indicativo, eles vêm. Então, mais uma vez o acento aqui para diferenciar o plural do singular. Aí vamos para os derivados, né? Para os compostos dos verbos ter e vir. Contém, o verbo conter. Ele contém no singular, eles contêm no plural. Novamente, o acento dando a diferença entre plural e singular. Obter, ele obtém, eles obtêm. Percebam que o verbo obter no singular tem um acento, o acento grave, né? Agudo, tá certo? Está aqui ele. E no plural a gente passa a ter um acento circunflexo. De um jeito ou de outro, essa mudança de acento serve para diferenciar para nós a utilização do plural ou do singular. O verbo reter, do mesmo jeito, no singular, a terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, ele retém com o acento agudo, simbolizando, né, marcando a sílaba tônica da palavra. E no plural, a mesma coisa. É a mesma sílaba tônica, só que ao invés de usar o acento agudo, você usa o acento circunflexo. Beleza? Vamos para frente. Não se acentuam mais as palavras homógrafas para diferenciá-las de outras semelhantes. Que é uma palavra homógrafa. O que significa isso? Palavras homógrafas são aquelas que têm escritas semelhantes, mas dependendo do contexto de uso, ela vai ter um significado diferente. Vamos ao exemplo. A palavra pera. Tem pera substantivo, a fruta, e tem pera, uma preposição muito antiga que a gente quase não usa mais. Graças a Deus, porque ela é meio estranha. Vamos para outro exemplo mais fácil, né? Mais utilizável. Temos o verbo para, a forma para do verbo parar, tá certo? E temos para a preposição. O que vai diferenciar agora uma da outra é o contexto de uso. Anteriormente, antes do acordo ortográfico, aqui tinha um acento agudo, tá bom, gente? Nessa sílaba. Mas agora não existe mais. O que vai fazer você diferenciar uma sílaba da outra, uma forma da outra, se é um verbo ou uma preposição, é o contexto de utilização. Mais um exemplo. Pelo. Pelo é uma das palavras mais utilizáveis, né? Tanto a gente tem o pelo substantivo, né? A penugem, o pelo mesmo, os cabelinhos assim no braço, por exemplo, como temos pelo, a forma verbal do verbo pelar, tá certo? O que vai diferenciar de novo agora é a situação de uso. Antigamente, neste aqui, nós tínhamos um acento circunflexo, para diferenciar que você estava falando do verbo e não do substantivo. Ok? Compreendida essa regra? Vamos para frente porque ainda vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Atenção! As exceções para esse caso das palavras homógrafas são duas. Olhem só. A palavra pôde, sendo a terceira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo, e a palavra pode, que é a terceira pessoa do singular no presente do indicativo, continuam com o acento diferencial. Por quê? Numa eu estarei falando do passado, na outra eu estarei falando do presente. Ele pôde, sei lá, porque ele não fez porque não pôde. Ele não lhe ajudou porque não pôde.
Tá no passado. Agora, ele não faz porque não pode, aí já é outra coisa. Nós estamos falando de uma ação acontecendo no presente, tá bom? Essa é uma das poucas exceções, são duas só, né? Em que ainda continua havendo o acento diferencial, pode e pode. Um é o pretérito perfeito do indicativo, né, o passado, e o outro é o presente do indicativo, o presente, tá bom? Outra exceção é o verbo por e a preposição por, também apresentam acento diferencial. Por, verbo e preposição por, tá bom? Por acaso, preposição, então não vai ter acento. Agora, no verbo por, você pode pôr aqui, aí neste caso é verbo, a gente vai usar o acento para diferenciar um do outro. Ok, gente? Desejo bons estudos a vocês. Voltem lá na nossa sala virtual que a gente vai fazer mais alguns exercícios para reforçar o conhecimento.